E aí chegou o momento de você voltar a trabalhar e você decidiu que não vai voltar, que você vai ser mãe em tempo integral, vai se dedicar ao seu filho e que o trabalho pode esperar. Essa é uma decisão muito delicada para a absoluta maioria das mulheres hoje. Essa é uma geração de mães que tem optado pela maternidade um pouco mais tarde e com uma história de vida, com muito estudo, com conquistas profissionais, e pode ser difícil para a maioria das mães decidir abandonar o trabalho mesmo que seja temporariamente. Mas isso pode ser uma opção para algumas mães e uma opção que pode ser bem interessante, mas também tem vantagens e desvantagens. Quais são as principais vantagens, então, de pedir demissão e ficar com o bebê? Então, a primeira vantagem é que esse, pelo menos para o pediatra, é o mundo ideal. A mãe cuidando do seu filho em casa. Então, é uma situação que o risco é menor para todas as situações que podem prejudicar o bebê, tanto infecções, como segurança, como garantia de estímulo e afeto, e uma garantia de um desenvolvimento emocional para o bebê. A segunda vantagem, que pouca gente lembra, mas que é muito, muito importante, é a introdução alimentar ser feita em casa pela mãe. Isso não tem preço, é um grande investimento para o futuro. A criança aprender a comer direito, sem pressa, podendo se relacionar bem com os alimentos e a mãe estando presente garantindo tudo isso para a criança. Uma terceira vantagem é que a mãe pode estabelecer a rotina da criança, conhecer a rotina da criança 100%, conhecer sono, necessidade de comer, necessidade de brincar e, conhecendo isso, estabelecer uma rotina para a família e para a criança, estando presente com ela 100% do tempo. E uma quarta vantagem é que a criança cuja mãe não precisa sair correndo para trabalhar todo dia, vai ficar num ambiente mais tranquilo. Eu sempre brinco, sempre falo e não me isento disso, que a gente coloca as crianças na nossa rotina, que muitas vezes a nossa pressa acaba transformando as crianças em crianças estressadas, né? Então, quando a mãe não precisa sair, isso é uma grande vantagem para a criança. Mas essa é uma decisão que também pode trazer desvantagens. E a primeira desvantagem, sem sombra de dúvidas, é a profissional. Hoje em dia, com as coisas como são rápidas e imediatistas, nem toda profissão permite que você pare temporariamente. Então, é preciso ver se a sua profissão permite isso. A segunda desvantagem é financeira, né? A maioria das mulheres é parte ativa do orçamento doméstico, então nem todo mundo consegue nem diminuir a carga horária, quanto mais parar de trabalhar. Uma terceira desvantagem é que algumas mães podem se surpreender o quão trabalhoso pode ser cuidar de uma criança o dia inteiro, né? Tem gente que brinca e fala, nossa, é segunda-feira, eu cheguei no trabalho, que bom, agora eu vou descansar. É uma brincadeira, mas com fundo de verdade, porque fisicamente é muito difícil cuidar do bebê o dia inteiro e psicologicamente também, prevenção de acidente, alimentação correta, né? Então, para muitas mães isso pode virar uma sobrecarga e isso pode ser uma surpresa. E uma quarta desvantagem dessa decisão é que o parceiro que optou por sair de casa para trabalhar pode interpretar mal aquele que ficou em casa cuidando. Continua sendo compromisso dos dois cuidar do bebê, mas se você decidir mesmo pedir demissão, como é que você pode otimizar essa decisão? Bom, antes de mais nada, tem que lembrar que separar-se do bebê não vai ser fácil. Então, às vezes, é o momento da separação que está te fazendo sofrer. Às vezes é interessante você voltar e ver como essa separação vai afetar você, vai afetar o seu trabalho, para ver se você consegue continuar trabalhando, mesmo que seja num tempo menor ou num cargo diferente, ou mudar a sua rotina de trabalho e ainda assim conseguir continuar cuidando do seu bebê. Outra dica importante é talvez assumir esse cuidado 100% do bebê, ficar 100% mãe o tempo todo durante a licença maternidade, para sentir como isso pode te afetar no futuro, para que você não precise pedir demissão e depois ver que não era isso que você queria. Uma outra dica é que essa decisão pode ser temporária. Então você pode, muito bem, não conseguiu voltar, pediu demissão, você pode dar um deadline para você, tentar ficar em casa, assumir a criança e ser mãe em tempo integral por alguns meses e ver como isso te afeta. Se for necessário,
volte ao trabalho, volte num esquema diferente, reinvente sua vida para que você consiga continuar sendo a profissional que você deseja e cuidar do seu bebê ao mesmo tempo. E a minha quarta e última dica para que essa decisão seja bem tomada é muita conversa e muita parceria com a pessoa que está te ajudando a cuidar desse bebê. É preciso muita clareza para que não haja necessidade de se atropelar no futuro. Então, muito bem, decidiu pedir demissão? Vamos lá, aproveite o tempo com seu bebê, seja mãe 100% do tempo, isso é um investimento para o futuro. Até a próxima! E aí, curtiu o nosso vídeo? Então inscreva-se no nosso canal e se você tiver sugestões ou dúvidas sobre essa questão aí de pedir demissão para cuidar do bebê, manda pra gente, a gente vai adorar conversar.